Galera, quando eu decido falar do anime de One Piece é porque alguma coisa muito boa aconteceu. A batalha entre Luffy versus Kizaru começou e eu precisava vir aqui comentar com vocês o espetáculo que foi o último episódio do anime de One Piece. E é claro que eu estou devidamente trajado com meu boné do Pikachu em homenagem ao usuário da Pika Pika no Mi. Afinal, vocês sabem que a minha análise é sempre racional, objetiva e principalmente imparcial. Isso é quase, o meu sobrenome. Então vamos falar sobre a batalha entre Luffy versus Kizaru até agora no anime, falar sobre a qualidade da animação e algumas poucas mudanças que tivemos em comparação com o material original. Não antes, você sabe de disparar a sua Pika Pika no Mi no botão do like e entrar pro meu bando clicando no botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Como você sabe, estamos entrando na reta final da nossa campanha para alcançar a marca dos 900 mil tripulantes e eu preciso de você no meu bando para a gente alcançar essa marca ainda esse ano. Vamos lá, a batalha entre Luffy versus Kizaru começou com o Luffy chegando na voadora contra o Kizaru e dizendo que agora eles estão 100 vezes mais fortes. Como sabemos, uma referência ao fato do Rayleigh ter sido dito como alguém 100 vezes mais forte que o bando do Luffy 2 anos atrás. Por isso, inclusive, que o Luffy chega na voadora da mesma forma que o Rayleigh fez na época. Porém, algo que o Kizaru poderia muito bem ter respondido imediatamente após essa frase do Luffy era: 100 vezes mais forte e ainda continua muito lento. Porque foi exatamente isso que o Luffy provou ser nessa luta, mais lento que o Kizaru. Mas antes de falarmos dessa luta, precisamos falar de outra que aconteceu em paralelo a essa: Akainu versus Bartolomeu Kuma. No momento em que Kuma chega a Marijoa, vemos o homem finalmente sair do seu escritório depois de centenas de capítulos literais, centenas de capítulos, parar de assinar e carimbar relatório para finalmente aquecer um pouco as pernas, esticar e aquecer um pouco as pernas. Mas quem teve, a perna aquecida e quase derretida na verdade foi o próprio Kuma, Quase que o cão vermelho mordeu a canela dele nessa hora. Enfim, sobre a animação dessa luta, infelizmente tivemos uma animação muito fraca, muito travada e até mal dirigida. Numa cena em específico, quando o Akainu vai preparar o ataque, ele se vira como se já estivesse atacando, mas aí ele para e depois avança numa cena muito esquisita. Ficou mais parecendo aquele trabalho em grupo em que cada um faz uma parte e depois junta tudo pra ver como ficou e no fim acabou dando nisso. Mas vamos perdoar porque essa não foi a grande luta destaque nesse episódio, então pelo menos foi bom ver o homem em ação mais uma vez, mesmo que de forma tão breve, Então tivemos o homem acertando um Meigo na lateral do rosto do Kuma, o que fez algumas pessoas zoarem o homem, chamando ele de mira ruim, Mas eu tô aqui pra defender a verdade e fazer justiça a esse homem. Bom, quando vimos o Akainu usar um Meigo contra o Barba Branca, faz total sentido que ele tenha acertado apenas a lateral do rosto do velho. Sabemos que o Akainu tinha acabado de levar um terremoto de surpresa na cabeça e se levantou logo em seguida para executar o golpe, então faz sentido que a mira dele não estivesse das melhores naquele momento. Porém, aqui contra o Kuma parece não ter qualquer justificativa para que ele tenha errado o golpe ou só acertado parte da cabeça ao invés de um golpe certeiro que arrancasse a cabeça do Kuma num golpe só. Kuma estava completamente moribundo enquanto o Akainu estava 100%, então parece que não tem desculpa. Mas é aqui, meus amigos, que eu digo para vocês que tem sim. Como sabemos, Bartolomeu Kuma e Edward Newgate parecem compartilhar a mesma linhagem sanguínea dos bucaneiros, por isso eles têm esse biotipo e esse porte físico muito parecido, principalmente o queixo deles dois, que na verdade mais parece que eles têm 3 queixos, na mesma cara. Então, uma forma que o Oda encontrou de evidenciar ainda mais esse paralelo foi fazer o Kuma receber o mesmo golpe no exato mesmo local que o Barba Branca levou durante a Guerra dos Melhores. Então, essa foi muito mais uma decisão narrativa do que algo que siga uma lógica interna. Senão, realmente não teria muito sentido o Kuma não ter levado um Meigo no meio da cara e caído morto ali mesmo. Na verdade, se a gente parar pra pensar, tanto o Barba Branca quanto
o Kuma, quando recebem esse golpe, eles se encontram em situações muito parecidas, ambos prestes a morrer, mas com uma força de vontade de seguir em frente e concluir os seus objetivos que chega a ser imparável. Então, de certa forma, até existe sim uma lógica interna que é justificada pelas características dessa raça que Kuma e Barba Branca compartilham entre si. Mas falando agora de animação boa, tivemos a luta entre Luffy versus Kizaru, que foi uma animação perfeita. Todo mundo sabe como a animação de One Piece nos últimos anos tem adotado um exagero enorme de brilhos e explosões extremamente exageradas e apelativas e que até confunde os fãs em relação ao nível de poder dos personagens, porque cada golpe é quase uma bomba atômica explodindo o planeta na tela. Então, no meio de tanta poluição visual, Naotoshi Shida segue sendo o melhor nome que nós temos no campo da animação. O homem segue sendo alguém com uma identidade visual própria e única que não se rendeu a esse show de epilepsia e mantém uma consistência muito boa nas cenas que ele anima, como foi, o exemplo dessa luta entre Luffy versus Kizaru. A Toei deve ter pensado, cara, se a fruta do Kizaru já é esse show de luzes, imagina se a gente botar esses malucos que a gente tem contratado ultimamente. Vai precisar de um aviso antes do episódio começar para tirar os epiléticos da sala, senão a gente vai causar um genocídio no mundo inteiro. Eu ia falar genocídio em massa, mas aí é meio redundante, então um genocídio no mundo inteiro. Enfim, então quanto à animação, graças a Deus, tivemos algo lindo de se ver sendo feito pelas mãos de alguém que precisa ser valorizado no meio de tanto animador que não entende que às vezes o menos é mais. Agora, quanto à luta em si, tivemos o Luffy na sua forma do Gear 4 Snake Man sendo completamente inútil comparado à força e à velocidade do Kizaru. Detalhe, galera, a forma mais rápida do Luffy não se mostrou nem perto de ser uma ameaça contra a velocidade do Kizaru. Inclusive, uma fala que deixa a situação ainda mais humilhante pro Luffy foi enquanto o Kizaru defendia sem problema nenhum todos aqueles socos do Snake Man casualmente e dizendo: então você derrotou o Kaido, realmente é alguém muito forte mesmo. Cara, o Luffy derrotou o Kaido e o Kizaru ficou tipo, realmente é um feito e tanto mesmo, enquanto lá aqui ó, defendia tudo quanto era soco do Luffy, como se fosse absolutamente nada. Cara, é pra respeitar ou não é o almirantado, meu irmão? O cara ali, aí, pô, esse cara derrotou o Kaido, pô, até que o cara é forte mesmo, né? Pô, o cara é bom, agora eu quero ver se o cara consegue me derrotar. E foi nessa hora que o Kizaru mostrou a pica e mandou o Luffy medir. Quando ele sai da ilha e começa a pegar impulso pra dar um blitz na cara do Luffy e isolar ele pra fora do domo. Cara, realmente o homem mostrou a pica no meio do Luffy e mandou medir aqui, ó. Vai dar de fora da ilha até aqui, ó. Até aqui a tua cara. Pra ver se agora consegue medir. Vê o tamanho disso aqui. Agora, falando sério, algumas coisas que eu também quero comentar sobre essa luta. A primeira delas, sobre uma pequena cena extra logo no início da luta, que mostra o Luffy mandando um soco que consegue arrastar o Kizaru um pouco pra trás. Nessa hora, a gente pode ver alguns poucos raios de haki na hora do impacto, mas não fica claro se ele chegou a usar a infusão do haki do rei ou apenas o haki do armamento. Afinal, ele tá lutando contra uma Logia. Então, o haki do armamento é o básico que ele vai usar. Na verdade, muita gente ficou na dúvida se o Luffy chegou a usar ou não o Conquistador e o armamento avançado contra o Kizaru, tanto no anime quanto no mangá, e infelizmente, nem no mangá a gente tem uma consistência visual quanto ao uso do armamento e do Conquistador nas suas formas avançadas. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando o Luffy ele usa o Gear 5 contra o Kaido, se não fosse pelo próprio Kaido afirmar que o Luffy estava usando os dois hakis avançados simultaneamente, a gente nunca saberia, porque nem a mão do Luffy estava preta, nem havia nenhum raio sendo emitido do punho dele antes do golpe. Então, se o Luffy usou os hakis avançados contra o Kizaru, fica aí, ó, sujeito à nossa imaginação. Igual é o próprio Gear 5 do Luffy, né? Tudo baseado na imaginação. Então vamos imaginar se sim ou que não. Já quanto ao Kizaru, no momento em que ele defende os golpes do Snake Man, fica claro, claro como a luz, que ele estava usando o armamento avançado para se defender com as palmas das mãos abertas, ao mesmo tempo que ele pareceu usar também a fruta da luz.
talvez para mover os braços mais rápido, né, e acompanhar os golpes, ou também, quem sabe, para rebater os socos do Luffy com feixes de luz, né, para causar uma explosão contrária ali. Isso também ficou meio sujeito à interpretação. E um terceiro aspecto da fruta do Kizaru se dá no momento em que ele decide sair da ilha para pegar impulso e acertar o Luffy com ainda mais força. A princípio, a gente pensava que o Kizaru era capaz de alcançar a velocidade da luz de forma instantânea, mas com essa cena, esse não parece ser o caso. Pelo visto, quanto mais impulso o Kizaru pega, mais velocidade ele alcança. Em outras palavras, diferente de um feixe de luz na vida real, que alcança a velocidade da luz de forma imediata, o Kizaru precisa de uma velocidade de aceleração até ele alcançar a tal velocidade da luz do mundo de One Piece. E aqui a gente não vai entrar no mérito de se a velocidade da luz de One Piece é igual à velocidade da luz do mundo real, porque provavelmente não é, né? Mas, resumindo, quanto maior a sua aceleração, maior a sua velocidade final. Ou seja, isso significa que os golpes do Kizaru em curta distância têm menos força do que os golpes a longa distância quando ele consegue pegar mais impulso. Essa é uma característica da Fruta da Luz que a gente não sabia até então. E isso nos leva à próxima cena desse episódio, quando a Bonnie parte pra cima do Kizaru e o Kizaru só se move pro lado de um jeito muito estiloso, e quando a Bonnie percebe, o pé do Kizaru já tava na nuca dela, isolando ela contra a barreira. Outra cena muito foda. Mas como eu disse, pelo fato do Kizaru ter pegado pouco impulso para chutar a Bonnie, isso explica por que o chute do Kizaru não causou um dano ainda maior na cabeça da Bonnie, né? Senão era capaz dela perder a cabeça. No fim, o Gear 5 aparece e consegue agarrar o Kizaru de surpresa numa cena muito parecida com a do mangá mesmo. Nessa hora, o Kizaru ele vacilou mesmo, mas se ele abaixou a guarda é porque ele sabia que podia abaixar. Muita gente polemiza essa cena, mas a real é que o Kizaru poderia se dissipar em luz e se soltar da mão do Luffy sem problema nenhum. O fato do Luffy ter usado hack para segurar o Kizaru não impede o Kizaru de se dissipar em luz e fugir do agarrão. Mas enfim, quem sabe a gente não continua o nosso papo semana que vem com o próximo episódio do anime de One Piece. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a sua inscrição nesse canal e aproveitar para conferir os últimos vídeos de One Piece que foram postados aqui no canal. É só escolher os que vão aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!